Sejam bem-vindos, meus irmãos, para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 dessa revista. Estamos estudando, aprendendo com o legado de Abraão, Isaac e Jacó. A lição de hoje é a lição número 10, a experiência transformadora de Jacó, que será ministrada no dia 7 de junho de 2026 nas igrejas que seguem o calendário. Deus, ele não está interessado nos rótulos que as pessoas puseram em você como enganador, mas ele está interessado na transformação que ele reservou para você, Israel. Isso é o que nós vamos ver acontecendo na vida de Jacó na aula de hoje. Temos 3 objetivos: enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança completamente transformadora na sua vida. Vamos expor a descoberta de Jacó em relação a Deus, a experiência que ele viveu com o Senhor, e vamos explicar o que era a coluna de Betel. Você acredita na transformação do ser humano? Você acredita no processo de metanoia do grego e de shuv do hebraico? Você acredita que o ser humano, depois do encontro verdadeiro com Jesus, pode realmente ser transformado numa nova criatura? Nós vamos ver na aula de hoje que depois daquele sonho que Jacó teve, depois daquele encontro que ele teve com Deus, a sua vida foi realmente transformada. Foi ali que o processo de metanoia e o processo de shuv se iniciou na sua vida. E a partir dali ele começou a ser transformado em um novo homem. Na lição anterior, a gente viu o conflito de Jacó com Esaú e a gente viu que o irmão dele o chamou de trapaceiro, de enganador, mas que a gente aprendeu também que não é esse o significado literal do nome Jacó. Vou deixar o vídeo aqui, um corte da aula passada, para você entender por que o nome dele não é enganador. Ele carregou esse estigma de enganador por anos, mas depois do encontro com Deus em Betel, ele iniciou o processo de transformação na sua vida. Quero deixar uma nota aqui para explicar os 2 termos aqui, o grego metanoia e o hebraico shuv, para vocês. E aqui eu também estou deixando um vídeo onde eu vou falar sobre esses 2 termos de forma mais detida, mais profunda, e explicar também nesse vídeo se Deus se arrepende ou não. Então é um vídeo que vale a pena assistir. Se você está no blog, é só clicar no link que está aqui, vai abrir uma janela para você. Enquanto você estuda a aula no blog, você assiste o vídeo e depois volta para estudar. Na sua etimologia no grego, o arrependimento, mudança de opinião, é metanoia. Meta, no grego, significa além de, para além de, né? E nous é mente, metanous, mudança de mente. E no hebraico o termo é shuv. Shuv significa dar meia volta e voltar, significa retornar. Tem o mesmo sentido. O grego metanoia e o hebraico shuv têm o mesmo sentido. Ambos significam retornar, voltar, dar uma volta de 180 graus. Estava indo nessa direção sem Deus, agora retorna, metanoia, shuv e volta para Deus. Isso é arrependimento nos 2 idiomas. E na sua experiência de fuga, naquele momento doloroso da sua vida, em que Jacó fugia do seu irmão, estava sozinho ali naquela noite escura, Deus se revela para ele. Deus se revelou a Jacó através de sonhos, mas Deus tem pelo menos 7 formas de revelação. Essas 7 formas estão divididas em 2 principais, a revelação geral e a revelação especial. Na revelação geral, Deus se manifesta, se revela através da sua imanência. E na revelação especial, ele se revela através do seu Filho Jesus Cristo e através da sua palavra, o Logos divino. A revelação geral é a imanência de Deus. Estou deixando para vocês aqui um vídeo, o Deus imanente, onde eu explico esse conceito. É muito importante, principalmente para quem estuda, não confundir imanência na teologia com imanência na filosofia. Imanência na filosofia é Deus misturado com a natureza, mas de forma substancial. E na teologia isso não acontece. Na teologia eu tenho uma frase que eu desenvolvi pela minha experiência e que eu uso nas minhas aulas de teologia, já usei aqui no canal várias vezes. Imanência é a capacidade que Deus tem de ser percebido na obra criada.
mas nunca como parte da obra, nunca como parte da natureza. Na filosofia, Deus é parte da natureza, do universo. É meio que um panteísmo, né? Deus se mistura com a natureza criada. Mas na teologia a gente enxerga de forma diferente, porque a gente nem pode enxergar como na filosofia, porque Deus jamais pode ser parte da obra que ele criou. Deus não é substancial, Deus é espírito. Uma escritura que mostra claramente para nós o aspecto da revelação geral é o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As obras de Deus revelam Deus, mas não como parte da obra que ele criou. Porque ali o Salmo é muito claro em dizer que os céus manifestam Deus, mas sem ser Deus. Céu é céu e Deus é Deus. Já na imanência do ponto de vista da filosofia, não. Os dois são a mesma coisa. A criação e o divino é a mesma coisa. Então é meio que panteísmo, né? E na revelação especial é através de Jesus. Começou com a palavra de Moisés, dos profetas, evoluiu até que a palavra encarnou. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a revelação especial. Mas Deus se revela, então, agora as 7 formas da revelação de Deus. Está ficando aqui no blog para você que vai ler no blog. E se você quiser o PDF, é só ler esse QR Code que está aparecendo, deixa seu e-mail aqui num comentário e diz assim, pastor, comprei o PDF, manda para mim, manda para você na mesma hora, você vai receber aí todas as notas com os meus grifos, tudo bonitinho para você estudar, imprimir e levar para sua classe. Então, Deus se revela de 7 formas. Por meio da natureza, é a revelação geral que eu acabei de falar. Por meio de visões, são revelações reais e visíveis em estado de consciência. Às vezes pode ser em estado de êxtase também, mas são visões claras, como aquelas que ele concedeu para os profetas, falando de coisas que aconteceriam naquela época e de coisas futuras, que ainda nem aconteceu. Então, pela natureza, por visões, por meio de anjos, que são espíritos ministradores enviados para servir a nosso favor, por meio de teofanias, são manifestações visíveis, como a sarça ardente e outros casos, a aparição do anjo do Senhor, como por exemplo no caso que apareceu para Abraão, isso aí são teofanias, por meio dos profetas, a palavra falada e escrita, que é o Logos que eu mostrei agora, por meio de seu filho Jesus, que é a revelação especial, e por meio de sonhos, que é o tema da nossa aula. Deus fala com Jacó através de sonhos. Aquele sonho de Jacó não foi um sonho de cansaço, não foi só porque Jacó estava cansado, ou oprimido, ou fugindo, e a sua mente trabalhou para gerar aquele panorama, aquele sonho. Não, aquilo ali foi uma mensagem de Deus. Deus se comunicou com Jacó através de sonhos. E aquele sonho traz 4 aspectos importantes. Primeiro, mostra uma escada, depois faz uma promessa, depois a gente vê o impacto que Jacó recebeu por causa daquela revelação de tão pessoal que ela foi, e a gente vê seres espirituais sendo vistos naquele sonho, os anjos. A escada, ela conecta a terra ao céu, o que mostra a união do mundo espiritual com o mundo físico, e Jacó viu isso. A escada é um pouco mais do que isso, já vou falar um pouco mais sobre ela. A promessa, Deus se posiciona no topo da escada e valida a aliança que fez com Abraão, valida agora para Jacó, seu neto. E o impacto que Jacó teve, o sonho transformou Jacó, transformou o medo em coragem, e ele diz que aquele lugar ali, a partir de agora, em vez de se chamar Luz, que era o nome da cidade, cujo significado é amendoeira, agora se chamaria Beit El, casa de Deus. Beit no hebraico é casa e El é Deus. Beit El, Betel, casa de Deus. Então, ele sofreu um impacto espiritual com aquele sonho. Se você já teve um sonho espiritual onde Deus falou com você de verdade, realmente, você sabe que você acorda impactado, né? Como se você tivesse participado mesmo de alguma coisa que transcende o nosso nível natural. Isso foi o que aconteceu com Jacó. E ele viu anjos subindo e descendo sobre aquela escada. Isso aí, essa escada de Jacó, ela é um tipo de Cristo.
Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, está dito assim, ó: E disse-lhes, na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus está falando, Jesus está usando o sonho de Jacó, Jesus está interpretando o sonho de Jacó, Jesus está materializando o sonho de Jacó. Jesus é o significado do sonho de Jacó. Jesus é aquela escada. Ele é a escada, ele é a revelação perfeita e ele é a ponte entre os dois mundos. Jesus é a escada porque é o único modo de nós subirmos e chegarmos ao céu de Deus, ao Epurâneos. A Bíblia mostra 3 céus. Vou deixar nesse vídeo aqui para você. É uma aula de teologia pura, onde eu falo dos 3 céus, usando os termos gregos para significar. Lembra que o apóstolo Paulo falou assim: conheço um homem que, não sei se na carne ou no espírito, foi arrebatado até o 3º céu. Então, significa que tem primeiro e segundo. Nesse vídeo eu explico o que é o primeiro, o que é o segundo e o que é o terceiro na visão judaica. Sem fantasia, sem cabala, sem Talmud, sem exageros, nada de 7 céus, só 3 céus que a Bíblia revela. Está nesse vídeo para você. Jesus, então, é a escada que Jacó viu no seu sonho. Ele conecta o céu à terra. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A gente só vai ao Pai, né? Ou só vem ao Pai por meio dele. Então, ele é a escada. A escada é a sombra, ele é o cumprimento. A escada é o tipo, ele é a realidade. E Jesus é a revelação perfeita, exatamente porque a escada é a sombra. E ele é a concretização do papel dessa escada, que é levar o homem a Deus. E a escada é a ponte que liga o céu à terra, no sonho de Jacó. Jesus também é a ponte que liga o céu à terra, na verdade, na realidade, teor concreto dos evangelhos. Antes de nós entrarmos na palavra-chave, quero convidar você a nos ajudar o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, marcando todas as notificações para você não perder nenhuma das nossas aulas. Se você quiser também, você pode ir no nosso blog e clicar no botão seguir. Toda vez que eu publicar a aula no blog, o blog vai mandar uma mensagem para você avisando que a aula foi publicada. Então você vai ter a comunicação do YouTube e do blog para estudar as nossas aulas direitinho e levar um material de qualidade para a sua classe. Quero pedir a você também, caso você se interesse, seja membro do nosso canal. Tem 3 níveis. No primeiro nível você assiste vídeos exclusivos que somente membros podem assistir. No segundo nível você assiste vídeos e cursos. E no terceiro nível, nível consultoria, você tem direito a tudo isso e pode falar direto comigo, pegando o meu número de telefone que está num vídeo aqui na descrição dessa aula. Clica no vídeo, vai abrir, na tela vai aparecer o número de telefone. Pega, me manda uma mensagem e a gente já começa a conversar. Pode ser que você goste de falar comigo. E se você quiser o PDF da aula, é só ler o QR Code que está aparecendo aí na tela, custa R$19,90, faz o depósito, deixa um comentário aqui na lição dizendo que você comprou com o seu e-mail, que eu mando para você na mesma hora. E quero pedir a você também que continue nos ajudando, fazendo a sua oferta. É só ler o QR Code, fazer a sua oferta do tamanho que você quiser. Sua oferta tem nos ajudado. Quero agradecer a todos os irmãos que toda semana têm deixado também a sua oferta para ajudar o nosso ministério. Vamos lá para a aula de hoje, uma aula muito importante, vai ter boas notas. A nossa palavra-chave de hoje é transformação e nós vamos ver esse termo em 2 visões, na visão etimológica, que investiga a origem da palavra, e na visão teológica, como a Bíblia vê o termo. A graça de Deus, ela não te encontra onde você deveria estar, mas ela te encontra, te alcança exatamente onde você caiu para te transformar. Essa frase é minha, caso você queira, pode usar aí também na sua classe. Essa minha frase, ela resume a essência da teologia bíblica, porque a graça de Deus, ela é um resgate, ela não é uma recompensa, ela é um resgate para o pecador. No caso de Jacó, Deus não esperou que ele se tornasse alguém preparado, alguém santo, que se livrasse dos seus pecados, para depois Deus ir lá e falar com ele. Não, Deus o encontrou deitado com a cabeça numa pedra, fugindo do seu irmão, atormentado pelo seu erro,
como um enganador, como seu irmão mesmo disse que ele era, fugindo. Encontrou ele, se revelou para ele, como a gente viu, se revelou num sonho e transformou a vida dele. Então, a graça de Deus é isso. A graça não é merecimento, graça é graça. A graça de Deus nos alcança. Deus não nos salva de graça, mas pela graça. Não é de graça porque teve um alto custo, né? Jesus teve que morrer na cruz para nos substituir em morte vicária, morte de substituição. Então teve custo, não foi de graça, mas é pela graça. A graça é o favor imerecido de Deus. O termo grego hara, cara, traduzido literalmente por graça, e significa isso, um favor que nós não merecemos. Nunca nós conseguiríamos agradar a Deus para que Deus olhasse para nós e nos salvasse. Ele faz isso porque ele é bom o tempo todo e nos salva pela sua graça. A palavra-chave transformação na etimologia do grego é metamorfo. Metamorfo significa transformar de uma forma para outra forma. O termo grego metamorfo é que dá origem ao termo do nosso idioma metamorfose. Metamorfose, por exemplo, uma das mais conhecidas é a transformação da lagarta na borboleta. Perceba que é uma transformação de forma. Metamorfe. Essas duas palavras separadas, meta é para além de, e morfe é forma, para além da forma. Então é uma mudança para além da forma. A imagem boa é a lagarta que se transforma numa borboleta. Então veja que um ser se transforma em outro ser. Isso é metamorfose. É a transformação que o verdadeiro arrependimento quer proporcionar para nós. É a transformação que o encontro com Deus proporciona. Quando Jacó se encontrou com Deus, ele sofreu metamorfose, desdobrando ainda mais o entendimento de Yaakov, aquele que agarra o calcanhar. O termo aquele que agarra o calcanhar acaba culturalmente se desenvolvendo para... Quando a gente segura o calcanhar de alguém, a gente não está derrubando essa pessoa? Não é mais ou menos essa a ideia? Não era a ideia no literal, porque significava simplesmente um ato físico simples de segurar o calcanhar. Esaú nasceu primeiro e seu irmão, engraçadamente, nasceu segurando seu calcanhar. Não tem nenhuma conotação ali no original, não tem nenhuma intenção de dar rasteira, de enganar, nem nada. Mas depois o termo acaba evoluindo para o ato de trapacear, de dar uma rasteira no outro, de segurar o calcanhar, derrubar, de tomar o lugar de outro. E no seu desabafo, Esaú diz assim, ele não se chama mesmo Yaakov, porque já 2 vezes me enganou, e usa o termo vaiekevene, que significa dar uma rasteira, significa trapacear, significa suplantar. E Jacó sofre mesmo uma metamorfose, que começa ali na visão de Deus em Betel e se consuma lá no Val do Jaboque, onde ele luta com Deus e se transforma, sofrendo uma metamorfose real, se transforma de Jacó, de Yaakov, em Israel. Ele se transforma então de aquele que agarra o calcanhar, se transforma de suplantador, e como disse seu irmão, não o sentido literal do seu nome, mas a característica que seu irmão lhe deu, ele se transforma então de enganador em príncipe de Deus, em alguém que luta com Deus, em alguém que prevalece com Deus. E no hebraico o termo é ainda mais forte, porque no hebraico o termo é afak. Afak significa virar do avesso. Afak significa transformar radicalmente. Afak significa que Deus pegou Jacó e virou ele do avesso. Aquele Jacó morreu e nasceu um Israel, um príncipe de Deus. Então, meu Deus do céu, que coisa forte, meus irmãos. A transformação no hebraico é uma virada do avesso. Deus pega um homem e transforma em outro homem. A etimologia no grego está em Romanos 12:2. Ali está escrito, «Chemi schematiziste, tu eone tuto, alla metamorphoste». E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O termo conformar aí, se schematiziste,
conformar não é se conformar no sentido de aceitar, não é uma conformação de emoção. Ah, eu aceito, eu me conformo com essa situação. Não é isso que está falando. É tomar a forma. Conformar no grego aí, esse esquematizeste, é tomar a forma do mundo. Então, o versículo está dizendo, não tome a forma do mundo, mas metamorfoste, se transforme daquilo que você era naquilo que Deus quer que você seja. Esse é o sentido de Romanos 12:2. Deus transforma Jacó em Israel. Aquilo que Jacó é e aquilo que Deus queria que Jacó fosse. Israel, um príncipe de Deus. E o hebraico afak fala de, então, uma virada do avesso mesmo, é mudar completamente, é converter alguma coisa naquilo que é oposto ao que era a sua natureza. Foi exatamente o que Deus fez com Jacó. De trapaceiro, de aquele que segura o calcanhar, daquele que dá rasteira, daquele que engana, num príncipe de Deus. É o hebraico afak. Só como curiosidade, porque tem gente gostando das nossas explicações do hebraico, do grego, e tá até comentando, pastor, tô aprendendo hebraico, então graças a Deus por isso. Então tô deixando sempre explicado, bonitinho, palavras traduzidas, transliteradas, para você ir decorando mesmo e aprendendo. Às vezes o comentário de uma palavra do idioma original ajuda bastante a nossa pregação, né? Então é importante decorar. Não precisa saber falar hebraico ou grego, mas às vezes o uso coerente de uma palavra na sua etimologia ajuda muito a explicação. Então estou deixando aqui o Salmo 105:25, onde o termo afak aparece. Aparece mostrando a mudança. Afak é mudança, né? Mas uma mudança radical, que chega ao nível de virar a pessoa do avesso, virar a coisa no seu oposto. E o Salmo 105:25 vai falar de como Deus mudou o coração dos egípcios para odiarem o seu povo de Israel, para que apressasse a saída deles daquela terra. E eu estou deixando aqui bonitinho. Afak livam lishno amor. Significa literalmente, afak, mudou, virou, transformou, livam, o coração deles, lishno, para odiar, amor, o seu povo. Fica bonitinho, então, para quem gosta, quem quer decorar. O efeito de afak, transformação na vida de Jacó, foi triplo. Promoveu 3 coisas especiais. Uma virada na identidade, ele é virado do avesso, ele se transforma então de Yaakov, aquele trapaceiro, aquele aproveitador, aquele enganador, aquele que queria levar vantagem em tudo, num príncipe de Deus, Israel. Aconteceu também uma virada no cenário, o deserto onde ele estava ali, fugindo e tal, se transforma em Betel, casa de Deus, Beit El. E a terceira coisa, o seu destino vira bênção. Deus se encontra com ele. A graça de Deus encontra Jacó e acontece um afak divino, uma transformação poderosa na sua vida. Deus vira ele do avesso, transforma de um homem num novo homem. E a palavra-chave transformação na visão teológica nos revela 2 coisas. A transformação é uma iniciativa da graça e a transformação quebra o estigma negativo na nossa vida. A transformação como uma iniciativa da graça é a transformação que Jacó provou. O homem não inicia a sua própria salvação, transformação, arrependimento. É sempre Deus. Jacó ali estava dormindo, ele estava passivo, ele estava sonhando, ele não tinha controle nenhum das suas ações, mas toda a ação de transformação, toda a ação de revelação, toda a ação da graça é por parte de Deus e não de Jacó. Jacó vai perceber tudo o que aconteceu, toda a ação da graça de Deus, depois que ele acorda. Mas ele estava passivo, o que mostra que é sempre a graça que nos alcança no lugar onde nós estamos para nos transformar. É a frase de impacto que eu deixei para vocês no início aqui da palavra-chave. A graça encontra o homem não no lugar onde ele deveria estar, pronto, santificado, mas no lugar em que ele está como pecador, como necessitado para o transformar. E a transformação quebra o estigma.
aquele peso negativo que nós carregamos. Teologicamente falando, então, essa transformação, ela envolve a mudança de identidade espiritual. O que acontece é metanoia, uma mudança, uma virada. O que acontece é chuv, uma mudança. Estávamos indo para lá, agora viramos e começamos a vir para cá, na direção de Deus. Foi o que aconteceu com Jacó. E o nosso textuário em Gênesis 28 e 15, lendo na Arque, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Lendo no hebraico o texto em partes separadas, para quem está gostando e querendo decorar, Vehine anohi imha, eis que eu estou contigo, ushmartiha, e te guardarei, behola asher teler, por onde quer que fores. Isso aqui significa literalmente, por onde você andar, em tudo que você fizer, vou te guardar. Vashmotiha, e te farei retornar, El Haadama Azot, para esta terra, que lo esofha, porque não te deixarei, ad asher imasti, até que tenha feito et asher devart lach, o que te tenho dito. Então está escrito aqui para você, transliterado, é só ler do jeito que está escrito, do jeito que eu li aqui, e você vai decorando palavra por palavra, porque aprender um idioma nada mais é do que decorar palavra por palavra e associar ao sentido, né? Não tem outro jeito. Aqui no comentário do texto áudio eu vou deixar 3 notas, uma nota etimológica, que é o significado das palavras, uma nota para o sentido bíblico teológico, a interpretação do texto bíblico, e uma nota para o sentido cultural, como a gente faz aqui, que vai deixar para vocês um entendimento muito bom, muito claro de tudo o que o versículo quer dizer. O versículo representa a confirmação da aliança que Deus fez com Abraão para agora a terceira geração, que é Jacó. Deus está falando agora com o neto de Abraão. E como eu disse, essa fala de Deus para Jacó, essa manifestação de Deus para Jacó é um ato da graça de Deus, porque Jacó está dormindo, está inerte, está sem ação, e Deus toma a iniciativa da graça de o alcançar, de se revelar para ele e de iniciar na vida dele um processo de transformação do grego metamorfo e do hebraico afik, como eu expliquei categoricamente para vocês, né? Então, essa promessa ela é incondicional. Jacó não estava merecendo nada, né? Jacó estava fugindo do seu irmão, Jacó estava em estado de pecado, de desonra, roubou a primogenitura do seu irmão, estava em fuga, mas a graça de Deus faz exatamente isso. A graça de Deus nos alcança não onde nós deveríamos estar, mas nos alcança onde nós estamos, na condição que nós estamos, para iniciar em nós um processo de transformação. Isso foi o que aconteceu com Jacó. Agora, uma outra frase minha que eu quero deixar para vocês aqui. O homem que fugiu como trapaceiro foi o mesmo que Deus encontrou e escolheu para carregar o futuro de uma nação, sob um novo nome, Israel, príncipe de Deus. Então, olha como que a graça atua na nossa vida. Você que é só um estudante de teologia, mas ainda não tem a expansão necessária dentro de todo o texto bíblico, talvez esteja estranhando de eu aplicar o termo graça no Antigo Testamento. Mas a graça de Deus existe desde que o homem existe, meu irmão. Porque a graça de Deus é um favor de Deus que o homem não merece. Sempre que Deus está intervindo na história do homem, salvando o homem, livrando de alguma coisa, é a graça de Deus intervindo. A graça tem mais relação com a salvação, mas a graça se manifesta em todos os aspectos da nossa vida. E a graça de Deus alcançou Jacó e transformou, virou do avesso, né? Transformou Jacó em uma nova pessoa, em uma nova criatura. O texto áureo que eu fiz questão de ler em hebraico separadamente aqui, cada parte do texto para fixar aí o entendimento de vocês, ele traz verbos aqui e expressões que mostram o peso da relação que Deus queria estabelecer com Jacó.
Mostra o peso relacional entre Deus e Jacó. No texto original, no versículo em hebraico, que eu fiz questão de ler separado e mostrando o significado de cada parte do versículo, esse versículo traz 4 termos importantes que mostram, que revelam o peso da relação que Deus queria estabelecer com Jacó. Esse versículo mostra o peso relacional de Jacó com Deus, ou melhor, de Deus com Jacó, né? Porque a iniciativa aqui é a iniciativa de Deus, é Deus que está falando, Deus que está se revelando, porque Jacó estava dormindo. Mas Deus diz, estou contigo, Anohi imha. A palavra Anohi aqui é a forma mais solene do pronome eu, e imha significa junto de ti. O que Deus estava dizendo então era, eu junto de ti. Estou com você, do seu lado, andando com você. Então a gente percebe aqui, vamos fazer um contraste entre Jacó e Enoque. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus. Aqui a Bíblia está dizendo, Deus vai andar com Jacó. Está percebendo que na graça a iniciativa é de Deus? Na graça a iniciativa é sempre de Deus de alcançar o pecador. Deus agora está querendo andar com Jacó. Estou contigo. O segundo ponto importante aqui, te guardarei. Ushmartiha significa vigiar, criar uma cerca de proteção, guardar alguma coisa como se guarda um tesouro, como um sentinela militar guarda uma fortaleza. Esse é o sentido de Ushmartiha, cuja raiz é o termo chamar, que significa isso, vigiar, criar uma cerca de proteção, guardar como se guarda um tesouro e vigiar como uma sentinela vigia um lugar. O terceiro termo importante, te farei tornar, ve'eshvotirá. Aqui, nesse termo, ve'eshvotirá, nós encontramos a raiz do termo chuv, que eu comentei no início da aula, mostrando para vocês que chuv no hebraico é traduzido como arrependimento, mas que significa literalmente dar meia volta. Quando a gente se arrepende, a gente volta atrás. É o sentido literal de chuv, que é dar meia volta, retornar. Te farei tornar, ve'eshvotirá. A raiz é chuv. Deus daria então um chuv na vida de Jacó. Daria uma transformação, uma mudança, faria ele voltar. Aqui não tem sentido de arrependimento, nem nada disso, né? Porque o termo aqui está em outro contexto. O termo aqui está no contexto de voltar, te farei voltar a essa terra, mas a raiz de arrependimento é a mesma. E a última expressão importante aqui é não te deixarei, no hebraico, lo esverá. O verbo aqui para deixar é azav, significa abandonar, desamparar, soltar a mão de alguém. Isso é o que Deus disse que não faria com Jacó. Então, lo esverá significa não vou te abandonar, não vou te desamparar e não vou soltar a tua mão. Eu vou te guiar pelo caminho. E no sentido bíblico teológico, Gênesis 28 e 15 aqui mostra o caráter inabalável de Deus, o caráter imutável de Deus. E revela para nós duas coisas, graça incondicional, já falei bastante sobre isso, e revela a fidelidade de Deus e a soberania de Deus. Jacó não merecia nada, mas Deus quis abençoá-lo. Pelos seus méritos? Não, porque é graça. Graça é favor imerecido. Graça é bênção sem mérito. Graça é escolha incondicional. Deus escolhe sem oferecer condições para nós. Faça isso que eu te faço isso. Não, ele simplesmente escolhe, ele ama, ele dá a sua graça. Então, a graça é incondicional e é vista aqui na vida de Jacó como uma ação de Deus e não de Jacó. Jacó estava dormindo, irmãos, sonhando, e Deus agindo a favor dele. Isso é a graça que alcança o pecador. E isso fala também da fidelidade de Deus, da sua soberania, da sua fidelidade à sua aliança. A davar, a palavra de Deus, estava firme. Ele tinha prometido para Abraão. Olha quanto tempo já passou. Abraão já está morto, já seu filho Isaque já participou dessa promessa e agora a promessa está sendo revalidada para a terceira geração, para Jacó. Então, meus queridos, no sentido bíblico teológico, a graça e a promessa de Deus sempre vai nos alcançar.
E agora o nosso texto áureo sendo visto pelo prisma da cultura, do ponto de vista cultural, o sentido cultural aqui do texto áureo. No texto áureo a gente vê assim, ó, eis que eu estou contigo, te guardarei, te farei tornar essa terra e não te deixarei. Uma coisa importante que a gente percebe aqui é a onipresença redentora de Deus, diferente dos deuses das nações. O Salmo 115 mostra, não compara, né? Mostra diferenças entre o nosso Deus que é vivo e o Deus das nações que é morto. E no contexto, no entendimento daquela época, no entendimento cultural daquelas pessoas, seus deuses eram regionais. Os seus deuses estavam ligados à região, eram deuses territoriais, eram deuses tribais, só operavam num lugar. E quando Deus diz a Jacó que guardaria ele por onde quer que ele fosse, isso revela a onipresença de Deus. Deus estaria com Jacó, ó, eis que eu estou contigo e eu vou te guardar por onde quer que você andar. Quando Deus diz então que estaria com Jacó por onde quer que ele fosse, Deus está quebrando essa barreira cultural, está quebrando essa ideia de deuses regionais. Os deuses das nações são assim, não atuam a não ser onde as pessoas possam vê-los. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é transcendente, nosso Deus é imanente. O nosso Deus, em teologia, nós dizemos que Deus é duas coisas, que eu vou deixar um vídeo aqui para explicar para vocês. Nós dizemos que Deus é imenso e onipresente. Em teologia a gente fala então da imensidão de Deus e da onipresença de Deus. Quase que os dois termos significam a mesma coisa, mas tem uma diferença sutil que você vai entender assistindo o vídeo. Tá no blog? Só dá um clique no link aqui, já vai abrir para você, assista 5 minutinhos e volte para a aula. Não tá no blog? Então clique, vou deixar aqui para você no card. Clica no card que vai aparecer para você, assista, depois volte para a aula. Ainda dentro do contexto cultural, a gente só vai entender a grandeza dessas palavras de Deus para Jacó vivendo o contexto cultural. Meus irmãos, naquele tempo onde não havia leis para proteger o ser humano, que, na minha opinião, as leis são a única coisa que nos livram da selvageria humana na nossa época, porque o homem ainda é o mesmo homem selvagem que existia naquela época. O que aconteceu foi que as leis surgiram para regrar, para amarrar as nossas mãos, para a gente não fazer loucuras, né, um contra o outro. Para a gente entender, então, a grandeza desse negócio de eu estou contigo, fazendo companhia, estou andando com você no caminho, você não está completamente sozinho. Se algum bando de malfeitores quiser te atacar, você não está sozinho. Quando um bando pretendia atacar uma pessoa para roubar, claro que escolhia a pessoa sozinha, né? Mas Deus disse, eu estou com você, você não está sozinho. Então, os perigos aqui da região não vão te alcançar, porque eu estou com você. E depois ainda dá um superlativo, te guardarei. Eu estou com você e te guardo. Então, olha o que Deus estava dando para Jacó, proteção. E não é só aqui, porque eu não sou um Deus regional, eu não sou um Deus tribal, eu sou um Deus imanente, onipresente, imenso. Te guardarei por onde quer que fores. Então, isso para Jacó, na condição de nômade, de fugitivo, de alguém que estava andando sozinho, não tinha pessoas para ajudar ele na sua defesa, Deus era a sua defesa. Deus era o seu escudo. Então, é uma coisa muito linda. As palavras de Deus só fazem real sentido para nós quando nós estamos vivendo a situação que a palavra está revelando. Aí sim ganha sentido para nós. Quando Deus nos promete conforto, por exemplo, a gente só vai entender, sentir aquilo ali quando a gente está precisando de conforto. Então, as palavras de Deus só são entendidas na perspectiva da experiência, porque as palavras de Deus, elas não foram faladas para serem entendidas só aqui, mas também para serem entendidas aqui. As palavras de Deus é para a gente sentir. Lembra que o termo hebraico que caracteriza essa proteção de Deus para Jacó é o hebraico ushmartiha, cuja raiz é chamar, que dá a ideia de construir uma cerca em volta da pessoa, protegendo, dá a ideia de guardar literalmente
como um vigia militar guarda o muro da cidade. Fala de proteção, então, fala de Deus observando, andando junto, guardando. É uma coisa muito extraordinária. E quando a gente vê ainda na profundidade do idioma original, aí é que a gente entende mesmo e dá para a nossa fé ser muito aumentada, né, meus irmãos? Quando Deus falar que está com a gente, é porque Ele está mesmo com a gente. E, ó, você que é igreja, nós somos igreja, a presença de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, ela é garantida, meu irmão. Então, entenda nesses termos. O que Deus faz conosco é construir ao nosso redor, nós como igreja agora, tá bom? É construir ao nosso redor uma cerca. Ele nos guarda, ele vigia a nossa vida como um vigia militar, nos protegendo contra as astutas ciladas do diabo, contra todas as hostes do inimigo, os planos do mal contra nós. É por isso que a gente ainda está vivo. Então ele nos protege, nos preserva e ele nos observa. E para terminar aqui o comentário do texto áureo, ainda no contexto cultural daquela época, a pessoa tinha um vínculo com a terra. Como você tem um vínculo aí com o seu bairro, com a sua casa, com a sua cidade, você gosta desse lugar. Muitos moram no lugar porque escolheu morar, tem essa condição de escolher morar. Outros moram onde mora porque até gostaria de morar em outro lugar, mas não pode. Mas, seja como for, a gente acaba criando vínculo com o lugar onde nós moramos. E, no contexto cultural aqui, Abraão tinha um vínculo com aquela terra. Isaac teve vínculo com aquela terra. E agora Deus está garantindo que esse vínculo da terra com Jacó não seria quebrado. Ele diz: eu vou te fazer retornar a essa terra. Ser expulso da terra parecia que a bênção de Deus, a promessa de Deus tinha sido quebrada, destruída. Mas agora Deus diz: eu vou te fazer voltar a essa terra que eu dei aos teus pais. Então isso aqui fala de uma reconstrução da aliança. Deus está garantindo então esse vínculo de Jacó com o mesmo lugar que seu avô e seu pai tiveram vínculos com a terra. Leitura bíblica em classe, Gênesis 28, de 10 a 17, é importante fazer na classe. Tópico de número 1, o sonho que mudou a vida de Jacó. Item 1, uma escada que tocava o céu. Meus irmãos, a gente já falou da escada, né? Mas eu quero deixar aqui uma nota. A escada de Jacó é um tipo de Cristo. Só lembrando daquilo que eu já falei. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, aqui a gente vê que a escada era o tipo e Cristo é o cumprimento desse tipo. A escada era uma sombra e Cristo é a realidade dessa sombra. E Deus, no topo da escada, falando a Jacó no seu sonho. Números 12, 6... diz que o sonho é um canal legítimo da comunicação de Deus conosco. Lá está dito assim, ó. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então a gente tem aqui dois aspectos da comunicação de Deus com os homens. Ou em visão ou em sonho. Sonho e visão são duas coisas completamente diferentes, tá bom? Eu, como pastor de igreja local, já sofri muito com isso. O crente, às vezes, pedia uma oportunidade, ia lá na frente, falava: irmãos, eu quero contar uma visão que eu tive. E aí falava de um sonho que teve. Se você teve um sonho, você tem que contar o sonho, porque sonho não é visão. Sonho, você pode ter visões de Deus no sonho, como Jacó teve, mas sonho é sonho. Visão é visão. Qual a diferença? Visão é isso aqui, ó. Tá vendo a revista? Então, você está vendo com os teus olhos. Isso é visão. Você está acordado e está vendo. Como você está me vendo aqui. Sonho não. Sonho você está dormindo. Você, né, tá no transe do sono. Foi o que aconteceu com Jacó. A comunicação de Deus é firme nas duas coisas. Só que o sonho é como uma mensagem embaçada. E a visão é uma coisa nítida, sem nenhuma confusão. Então, é muito importante fazer diferença entre uma coisa e outra.
Para a gente receber visão de Deus, a gente tem que ter uma comunhão especial com Deus, né? Tem que ser uma pessoa consagrada, tem que ser uma pessoa que lê a palavra, ora, jejua, uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem comunhão estreita com Deus. Aí ele vai abrir os seus olhos acordado para você ver as visões dele, né? Isso aconteceu muito com os profetas, mas quando Deus vai falar com uma pessoa comum, como eu, como você, ele fala enquanto a gente está dormindo, inconsciente. Aí ele se comunica conosco. A mensagem, se for de Deus, nos dois casos, de visão ou de sonho, sempre será uma mensagem firme, mas uma é mais clara do que a outra. O sonho é como ver TV de tubo antiga e a visão é ver em 4K. Você vai ver perfeitamente aquilo que Deus está mostrando. A comunicação por sonhos é comum na Bíblia e Deus escolheu um homem muito importante nas Escrituras e falou com ele 4 vezes através de sonhos. E essa comunicação de Deus com esse homem era comunicação crucial, comunicação importantíssima. Mas os sonhos foram tão reveladores e Deus falou de forma tão clara que a pessoa não teve dúvida. Eu estou falando de José, o pai adotivo de Jesus. Em Mateus 1:20, Deus fala com ele para ele receber Maria, porque o que nela estava gerada, o que estava gerado no ventre dela era do Espírito Santo. Então, uma comunicação em sonho, para ele fugir com a família para o Egito. Depois, no 2:19-20, para ele retornar para a terra de Israel, depois da morte de Herodes. E depois em Mateus 2:22, para ele habitar na região da Galiléia, em Nazaré, para evitar o rei Arquelau. Então, olha que são momentos cruciais, decisivos, e Deus falou através de sonhos. Então, tanto sonho quanto visão, quando é de Deus, é coisa firme. Deus, a diferença é que a pessoa que recebe a visão precisa ter uma comunhão muito forte com Deus. E a que recebe sonho pode ser uma pessoa comum, porque no sonho você não está consciente da ação. Imagina uma pessoa ver um anjo estando acordado consciente, né? Já pensou o susto, o espanto, o temor, né? E estando dormindo, não. É passivo, é suave. Então, Deus se manifesta através de sonho e de visão, dependendo da situação. São diferentes, mas a mensagem é sempre firme quando é de Deus. Estou deixando aqui para vocês uma notinha, sonho no hebraico. Não vou falar nem a palavra, nem o significado. Estou deixando no hebraico e no grego, que eu quero despertar a sua curiosidade para ir no blog, tá bom? E visões, é o termo tanto no hebraico quanto no grego, para você bonitinho, traduzido, explicado aqui. Na prática, então, sonho e visão estabelece uma relação de proximidade. Na visão, Deus está muito mais próximo, enquanto que no sonho, Deus estabelece um limite para a intimidade. No sonho, você não tem reações ativas. Na visão, você tem. É só olhar para Ezequiel, quando teve visão, para João Evangelista, quando teve a visão do Apocalipse, você vai ver a situação em que a pessoa fica, porque está plenamente consciente. As coisas que João foi ver eram tão extremas que ele teve que ser arrebatado em espírito, mas estava completamente consciente, não estava dormindo, né? O corpo estava lá na ilha de Patmos e o espírito foi arrebatado ao dia do Senhor e ele viu visões. A Bíblia divide ele sendo levado várias vezes em espírito para ver todo o trâmite do Apocalipse. Vou deixar sério o Apocalipse aqui para você, versículo por versículo, 39 aulas. Para decorar, então, no sonho, o homem está passivo, é um estado de alma passivo. É uma mensagem simbólica que precisa ser interpretada. A gente vê José, a gente vê Daniel interpretando sonhos, né? E a visão não. Na visão o homem está consciente, o estado é acordado e a experiência é visual direta. Não precisa de ninguém interpretando, você está vendo aquilo que Deus está mostrando. Tópico de número 2, Deus apresentou-se a Jacó em sonhos. Deixa mais uma frase minha aqui. Às vezes nós precisamos descansar a cabeça sobre uma pedra, que é Cristo, para que possamos finalmente enxergar o céu aberto. Em sonho, Jacó não somente viu anjos, mas Deus
se apresentou a ele no topo da escada. E antes que os estudantes mais dedicados perguntem, Jacó não viu Deus na sua presença total, porque homem nenhum pode ver Deus na sua presença total. Jacó viu uma expressão de Deus. Jacó pode ser que tenha ouvido Deus falar, né? Mas nem Moisés viu a expressão completa de Deus, porque o homem não consegue, não tem estrutura para isso. O sonho de Jacó foi importante porque foi uma experiência empírica, né? Uma revelação pessoal de Deus para ele ali. Ele realmente acordou impactado com o que ele viu, e nesse sonho Deus reafirma a promessa que fez para Abraão e Isaac, reafirma agora para ele. E no sonho Deus consola ele, dizendo que seria com ele, não andaria mais sozinho, Deus andaria com ele. E aqui a gente tira pelo menos duas lições. Primeira, Deus não esquece das suas promessas. As promessas que ele fez para Abraão e para Isaac, repete agora para Jacó. A nossa caminhada com Deus não está firmada num pacto de fidelidade humana, mas num pacto de fidelidade divina. E não depende de circunstâncias, depende da palavra de Deus. E a lição 2, o pior momento do homem é a oportunidade que Deus usa para se revelar e para nos consolar. E o item 3, as promessas de Deus a Jacó. Deus se revelou a Jacó em sonhos e lhe fez promessas. Olha, eu grifei palavras importantes aqui nesse comentário do item 3 aqui. Prometeu, prometeu de novo, repetiu a promessa e prometeu de novo. Se você estiver olhando a nossa aula no blog, você vai ver os grifos aqui. Primeiro, prometeu dar-lhe a terra em que ele estava deitado, Gênesis 28, 13. Depois, prometeu que a sua semente seria tão numerosa como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Repetiu a promessa que tinha feito para Abraão e Isaac, dizendo que a terra seria deles. E, por último, prometeu que estaria com ele e que lhe guardaria, que nós já comentamos fartamente. Então, veja que as promessas de Deus, como a gente já estudou em aulas anteriores, estão firmadas na sua palavra. No hebraico não existe um termo para promessa. Promessa, na nossa versão ARC da Bíblia, é tradução do hebraico davar. E davar não significa promessa, significa literalmente palavra, mas não qualquer palavra. Qualquer palavra no hebraico é o termo milá. Palavra de Deus é o termo davar. Então, davar a palavra de Deus funciona como uma promessa. Se ele falou com você, já era, já está prometido. É como se já tivesse feito. E o tópico de número 2, as descobertas de Jacó. Aqui a gente vai ver em 3 itens nesse tópico que Jacó descobriu 3 coisas. O primeiro, descobriu a presença de Deus. O segundo, descobriu a casa de Deus. E o terceiro, descobriu a porta dos céus. O item 1 aqui, descobriu a presença de Deus. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Foi o que ele disse em Gênesis 28, 16. Muitas vezes é assim mesmo. A gente está buscando a presença de Deus em dor, em sofrimento, mas na dor, no sofrimento, na perseguição, a gente não enxerga nada, fica como meio que cego, né? A sensibilidade cai muito. Deus às vezes até está nos carregando no colo e a gente não percebe, não sente, está nos amparando, está conosco, está nos guardando, mas a gente não vê, porque está na luta, está na tribulação. E depois que Jacó acorda daquela comunicação de Deus com ele no sonho, ele diz: Deus estava nesse lugar e eu não tinha visto. Então aqui ele percebe a presença. Eu vou deixar uma nota teológica aqui extremamente importante, que você, principalmente você que é professor, pregador, pastor, você deve decorar. Nós temos 2 termos no hebraico para presença. No hebraico, tá bom? Não na Bíblia. Na Bíblia a gente só tem um deles. Os termos são pané, panav, panim. Para presença pessoal, é a presença de relacionamento. Panav, pané, panim. Vou explicar todos os sentidos desses termos, mas o termo principal é pané, presença do rosto. É a presença relacional. É Deus mostrando sua face. Olha que lindo. A presença de Deus está no lugar para onde ele olha. Por isso, pané, panim, panav representam essa presença. Panim é rosto, é face, quando eu uso esse termo isolado. Quando eu estou me referindo que o rosto, que a presença é de Deus, então é panav. Vou explicar detalhadamente, tecnicamente. E pané significa literalmente presença. Então, pané é um termo que aparece abundantemente nas escrituras. O segundo termo você conhece, você canta, mas não está na Bíblia. É Shekinah.
pronúncia Shekhinah, do hebraico. Fala de uma presença fixa, relacionada a um lugar. No mesmo campo semântico de Shekhinah, está o hebraico Shechem, que significa vizinho. Aí, querido, eu tenho que deixar. Vou deixar esse vídeo aqui para você. Vizinhos de Deus. Esse vídeo eu acho que tem duas versões, tem uma versão pública para todo mundo assistir e tem uma versão mais detalhada, uma aula para membros. Vou deixar os dois. Você que é membro pode assistir a versão detalhada. Você que não é membro pode assistir a versão que é pública. O termo hebraico panê tem muita profundidade, porque ele acaba revelando, numa investigação mais profunda, que Deus não é como os deuses, mas que Deus é pessoal. Deus não é uma forma abstrata, etérica, dissolvida no universo. Deus não é impessoal, como no panteísmo e em tantos outros ismos, mas Deus é pessoal, Deus é uma pessoa. E Panê revela para nós que Deus tem olhos, que Deus tem rosto, porque Panê expressa a presença do rosto de Deus. A presença está no lugar para onde ele está olhando. Então, olha que força, que profundidade nessa revelação do hebraico para o hebraico Panê. Presença de Deus. E aí a gente tem também o hebraico panim. Panim é face de Deus, presença de Deus. Jacó disse que viu Deus face a face. Panim, panim. Panim, então, é rosto, é face no sentido absoluto, quando a palavra está isolada de um contexto, não está dentro de uma frase, não está relacionada no sentido de posse. Já panav expressa rosto, face, no sentido de posse. É o rosto de alguém, é a face de alguém. Então, quando a gente pega o termo panim e acrescenta o sufixo ave, aí se torna panav. Aí, de rosto, no sentido isolado, passa a propriedade, rosto de alguém. E a gente vê isso claramente na bênção sacerdotal. Nós temos na bênção sacerdotal, Yair Adonai panav elecha vehunecha, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, panav elecha, seu rosto, sobre ti, e tenha misericórdia de ti. E no final da bênção, Isa Adonai panav elecha veyasim lecha shalom, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Então, quando o rosto, face, estabelece com alguém relação de propriedade, o meu rosto, o rosto de Deus, o seu rosto, aí é panável. Quando é só rosto, só face, só presença, é panim. Um resuminho prático para você decorar, tá bom? Vá no blog, meu irmão, dá uma lida na nossa aula no blog. Se você quiser, compre o PDF para você ter essas informações com você. Olha que aplicação prática bonita. Panê é o Deus que olha para nós frente a frente, estabelecendo comunhão e intimidade. Panê fala do rosto de Deus. Ele nos olha, coloca sobre nós a sua presença. Quando na bênção sacerdotal ele disse que era para abençoar os filhos de Israel desse jeito, o que ele queria era colocar a sua presença, a presença do seu rosto. Ele queria que o sacerdote invocasse a presença do seu rosto, Panê, Panav, sobre o seu povo, falando de intimidade. Enquanto que Shekinah é diferente. Shekinah é Deus estabelecendo uma tenda no nosso meio. Shekinah é Deus como vizinho. Panê é Deus abraçando. É Deus íntimo. É Deus mostrando seu rosto. Dentro de uma cultura onde, por exemplo, as mulheres escondiam o rosto, imagina o que seria revelar o rosto. Olha a intimidade de revelar o rosto, de mostrar a panê, de mostrar a face. Né, meus irmãos? Então, entre Shekinah e Panê tem uma diferença muito grande. Shekinah fala de vizinhança, Panê fala de intimidade. Panê é a presença relacional. Deus quer mostrar, colocar seus olhos sobre nós, mostrar seu rosto para nós, mostrar quem ele é, deixar que nós percebamos, em sentido figurado, claro, tá bom? Percebamos os seus traços pessoais, o seu caráter. Eu estou falando em sentido figurado porque a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus pessoalmente, mas a presença é como
que a apresentação da sua face, a presença Panê. Já a presença Shekinah, ela estava restrita ao templo. Shekinah foi um termo criado pelos rabinos antigos para expressar a presença viva e pessoal de Deus no Beit HaMikdash, na casa da santidade, no templo. Anteriormente na Sukkah, no tabernáculo, e posteriormente no Beit HaMikdash. Beit HaMikdash é uma expressão hebraica que significa literalmente casa da santidade, o templo de Israel, onde Deus se manifestava no Santo dos Santos. Item de número 2, Jacó descobriu a casa de Deus. Ele disse assim, ó, quão terrível é este lugar não é outro, senão a casa de Deus. Gênesis 28, 17. A gente aprende uma coisa muito profunda aqui com Jacó e com a experiência dele. Eu vou comentar, mas não quero desconstruir nenhuma ideia, não quero fazer com que você pare de ir para o templo, não é nada disso não, tá bom? Eu só quero mostrar que Deus é tão pessoal, Deus é tão transcendente, Deus pode se revelar como imenso e onipresente em qualquer lugar. Deus não depende do templo, igreja lá, as quatro paredes onde a gente vai, para se manifestar a nós. Ele estava lá onde Jacó estava. Isso fala que Deus está conosco onde quer que nós estejamos, porque Deus não depende do lugar para se manifestar. Daí a importância dessa minha explicação, Shekinah e Panê. Shekinah nem consta no texto bíblico, porque é a presença relacionada ao lugar. É um Deus que está preso num lugar. Enquanto que Panê é um Deus transcendente, um Deus que se revela onde você estiver com a sua necessidade. É um Deus que mostra o seu rosto, que coloca os seus olhos, a sua face sobre você, onde você estiver. E é um Deus que se revela quando ele manda abençoar os seus filhos, os filhos de Israel, ele faz questão de usar o termo Panav, mostrando a posse dessa face. Panav é rosto de alguém. Deus, então, levanta o seu rosto sobre os seus filhos. Isso aí fala de pessoalidade. Não depende de um lugar. Ele falou assim, onde você estiver, eu vou estar com você, te guardando, te guiando e te protegendo. Então, é muito libertador para nós entender que a presença de Deus não está restrita a um lugar. Se tem algum pastor pregando que a presença de Deus depende do lugar, está pregando Shekinah e não Panê. Está pregando coisa muito isolada, muito antiga, muito tribal, muito restrita a um Deus que expressaria falta de movimento. Não está revelando um Deus transcendente, um Deus onipresente. Mas o nosso Deus onipresente se revela onde quer que nós estejamos. Quão terrível é este lugar? Que lugar? Aquele lugar lá onde ele estava, Jacó. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele falou, por quê, irmãos? Porque a casa de Deus é onde Deus está. E Deus pode estar em qualquer lugar. O templo, então, é o lugar onde nós decidimos nos reunir. E a gente luta para que a presença de Deus esteja lá. Se aquilo lá fosse mesmo a casa de Deus e o lugar da presença de Deus, a gente não precisaria lutar, não. Seria o contrário. A gente precisaria tomar cuidado, porque a presença de Deus está tão visível lá, que se a gente tocar em coisa errada, fizer coisa errada, se comportar de coisa errada, de forma errada, pode até morrer na presença de Deus. Mas não é nada disso. Tem gente que comete pecado lá dentro do templo, né? Então, imagina. Casa de Deus é onde Deus está. Presença de Deus é para onde ele olha. E o item 3, Jacó descobriu a porta dos céus. Vou deixar mais uma frase minha aqui para vocês. Quando todas as portas da terra se fecharem para você, Deus vai abrir um portal no céu. Tenha essa confiança. Estava tudo ruim para Jacó, num caminho de fuga, fugindo como trapaceiro, enganador, mas foi nesse momento que Deus se revelou para ele. Jesus é a única porta de acesso aos céus. Tudo que tiver que vir para nós de Deus virá através dele, tá bom? Como aquela escada e porta aberta no céu que Jacó viu, Jesus é hoje para nós. O que aquilo foi para Jacó, Jesus é hoje para nós. Ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagens. É importante dar uma explicaçãozinha para esse entrará e sairá, porque alguém pode pensar que esse sairá seja se desviar da fé, voltar para a fé. Não, não é isso não. Esse entrará e sairá fala da liberdade das ovelhas de entrar e sair no curral, tá bom? Mas não é sair da fé, não. Uma notinha que eu estou deixando aqui para vocês, o fechamento das portas na terra muitas vezes funcionam como uma oportunidade da gente enxergar Deus, da gente ver
Deus, da gente viver uma experiência com Deus. Quando tudo tá bem, tudo funcionando, dinheiro na conta, comida no armário, roupa no guarda-roupa, tudo funcionando bonitinho, emprego e tal, a gente não precisa de Deus. A gente nem lembra que Deus existe para pedir nada para ele, porque tá tudo funcionando direitinho. Mas quando a vida entra em crise, aí a gente lembra que tem um lugar, tem alguém a quem a gente possa recorrer. Então, o momento de crise é uma oportunidade para Deus se manifestar para nós. Tópico de número 3, a coluna de Betel. Item 1 do 3, a pedra transformada em coluna. Vou deixar mais uma frase minha aqui. Às vezes nós precisamos deitar a nossa cabeça sobre uma pedra, que é Cristo, para que possamos finalmente enxergar o céu aberto. Aqui, Jacó estava cheio de fé, de entusiasmo, ele tinha acabado de receber uma revelação, uma comunicação de Deus direta ao seu espírito, mesmo que foi através de sonho, uma relação onde a intimidade tem limite, né? Mas foi muito clara para ele, ele viveu essa experiência. Então ele se levantou de madrugada, ainda cheio dessa presença de Deus, e ele resolveu transformar a sua gratidão pela promessa de Deus, que disse que iria com ele, guardaria, protegeria, não uma proteção qualquer, mas uma proteção de colocar cerca ao redor, de vigiar como um vigia militar guardava o muro de uma cidade. Ele está tão agradecido por isso que ele resolve materializar o seu agradecimento. E é nesse momento que ele pega a pedra sobre a qual a cabeça estava deitada, aí a pedra, imagina que a pedra estava deitada assim, né? Claro que ele ia repousar a sua cabeça sobre ela, aí ele levanta essa pedra, coloca ela de pé como um memorial. Memorial fala de lembrança. E aí eu vejo pelo menos 4 sentidos nessa pedra levantada como coluna, como altar. Primeiro, ela é um memorial visível. Jacó queria transformar aquela memória numa coisa visível. Eu vou dar um exemplo para você entender de forma definitiva. Nas estradas, por exemplo, quando acontece um acidente e pessoas morrem, muitas vezes você não vê uma cruz ali, naquele lugar onde teve o acidente, não significa que a pessoa foi sepultada ali. Aquela cruz colocada ali, ela representa a morte da pessoa ali. É um marco visível. Todo mundo que passa ali, aquela cruz vai dizer para as pessoas que estão passando e vendo que alguém morreu ali. Isso é memória visível. Foi isso que Jacó fez. Ele pegou a pedra de apoio da sua cabeça, o seu travesseiro, colocou de pé e disse: isso aqui agora é um memorial, Senhor. Eu estou querendo dizer para o Senhor, com essa pedra levantada como coluna, que eu vou lembrar sempre daquilo que o Senhor fez por mim nesse lugar, da tua revelação para mim. E é também, então, em primeiro lugar, é memória visível. Em segundo lugar, é consagração pública. Em terceiro lugar, é mudança de identidade. E em quarto lugar, é ponto de retorno. Em segundo lugar, consagração pública. Não acabei de dar o exemplo da morte, da cruz, que faz lembrar a morte que houve naquele lugar? É isso, consagração pública. Mesmo quem não estava com Jacó ali, porque Jacó estava sozinho, quando passar e vir a pedra, vai saber, alguém esteve aqui e fez um memorial, um concerto com o seu Deus. Então, é consagração pública. É mudança de identidade. E essa mudança de identidade é revelada na mudança de nome. Nome representa identidade, caráter. O nome representa a pessoa. O nome representa a coisa. Aquela cidade, aquele lugar se chamava Luz. Tradução literal, amendoeira. Aí ele diz, não, esse nome agora para mim não faz mais sentido. Para Jacó, então, o nome Luz não fazia mais sentido por causa da experiência que ele tinha vivido com Deus. Então, acontece ali uma mudança de identidade. A mudança de nome é a mudança de identidade do lugar. O lugar se chamava Luz, amendoeira, ele diz, não, agora vai se chamar Betel, para significar a minha experiência com Deus. Casa de Deus. Beit El, casa de Deus. Então, quando a gente encontra Deus, a gente muda de identidade. É uma experiência completamente nova. E era o ponto de retorno. O altar marcou o início de uma jornada de fé. E que ele retornaria para aquele lugar ali no futuro, conforme Deus lhe falou. E vou encerrar o comentário aqui do item 1 com 2 lições práticas para nós. Transforme suas crises em altares de adoração. Lembra que Abraão, em todo lugar onde ele se comunicava com Deus, ele levantava um altar? Nos momentos de crise, a gente tem que levantar altar e não levantar reclamação, desânimo, falta de fé. Use os momentos difíceis como oportunidade para você, tá bom? Pega a pedra desconfortável onde você coloca sua cabeça e transforme ela em Cristo, a rocha,
que te segura, que te protege. E não reclame das dificuldades. Elas são momentos em que Deus se manifesta para nós. Quando está tudo bem, a gente nunca vai buscar Deus. E a segunda coisa, a segunda lição prática aqui que eu quero deixar para vocês é: marque as suas vitórias com memória concreta, com gratidão completa. Pega a pedra de travesseiro e erija uma coluna, um memorial. Lembrando de como eu já expliquei o negócio do memorial. E o item de número 2, o voto de gratidão a Deus que Jacó fez. Depois que ele consagrou a coluna de Betel, ele fez um voto ao Senhor. E eu quero que vocês percebam aqui que todo relacionamento nosso com Deus, a vantagem é sempre nossa. Primeiro que a gente não tem como dar vantagem nenhuma para Deus, né? A gente não tem nada para oferecer para Deus que possa chamar a atenção dele. É sempre ele que tem a nos oferecer. E olha que no voto de Jacó, ele falou assim, ó: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar na viagem, se o Senhor me der comida e se o Senhor me der veste e me fizer voltar a essa terra, então o Senhor será o meu Deus. Olha o tanto de coisa que ele pediu para oferecer só uma coisa para Deus, né? E Deus ainda aceitou a proposta dele. E depois ele fala outra coisa para Deus dentro desse voto ainda, que também depende completamente da ação de Deus primeiro, para depois a ação dele ser concretizada. Ele falou assim: e de tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Olha só, Deus tem que dar. Deus dá 100 partes, aí ele pega 10 partes e devolve para Deus. Tá percebendo, meu irmão, que nosso relacionamento com Deus é só de vantagem? Não tem nenhuma desvantagem em se relacionar com Deus? E é muito importante eu deixar uma coisa clara para vocês aqui. Essas exigências que Jacó fez no seu voto a Deus não são uma troca. Jacó não estava sendo leviano e fazendo barganha com Deus, não. Isso aqui é a atitude de um homem que conheceu Deus. Jacó agora não estava mais vivendo pela fé de Abraão, seu avô, nem pela fé de seu pai Isaac. Estava vivendo pela sua própria fé. Agora ele estava se relacionando com Deus, não estava negociando com Deus. Ele estava tendo uma relação de intimidade com esse Deus vivo. Ele falou: eu sei que o Senhor agora é um Deus suficiente, provedor, então se o Senhor me der essas coisas, o Senhor será o meu Deus. De todos os deuses que eu conheço nessas terras, o Senhor será eleito o meu Deus. Não é mais o Deus de meu pai Abraão, Isaac, longe de mim. Não é mais pela fé do meu avô e do meu pai, é pela minha. O Senhor será o meu Deus. Olha que bonito é isso. E agora o voto de Jacó em 4 pontos, para a gente encerrar esse comentário aqui. A primeira coisa que o voto indica: fidelidade condicional e espiritual, dependência daquilo que é essencial, o dízimo como resposta e não como compra, e o propósito de retorno. Fidelidade condicional e espiritual. Primeiro ponto dos 4 pontos da explicação do voto de Jacó. Jacó agora decide que não importa quantos deuses ele encontra no seu caminho, ele vai servir a Yahvé, o Deus vivo. Isso aqui é fidelidade. Ele estabeleceu essa condição espiritual. O Senhor será o meu Deus. No seu voto, no seu pedido, ele estabeleceu só o essencial, dependência essencial. O que ele pediu não era nada mais do que ele precisava para sobreviver. Ele disse: eu preciso de proteção, preciso de roupa, de veste e depois voltar para cá, para a terra dos meus pais. Me dá isso aí, Senhor, e o Senhor será o meu Deus. Então, era essencial. Ele não estava pedindo nada extravagante, não estava pedindo carro para ostentar, casa para ostentar, roupa para ostentação, não. Estava pedindo só a sobrevivência. O dízimo como resposta. Ele falou assim: o senhor sabe, né, que eu não vou conseguir sobreviver se o senhor não me der a suficiência. Então, de tudo que o senhor me der, nesses termos que eu falei, eu vou devolver para o senhor 10%. Dízimo, então, não é troca. O dízimo foi estabelecido por Deus na lei para a sustentação da tribo de Levi, mas a gente vê o dízimo antes da lei e depois da lei. A gente vê antes da lei em Abraão entregando seu dízimo para Melquisedeque, e a gente vê agora aqui Jacó dizendo que devolverá para Deus 10% de tudo que Deus lhe der. Então, dízimo, na verdade, é o reconhecimento da grandeza de Deus, da grandeza de alguém.
Olha, eu vou explicar para você agora em termos que você vai entender definitivamente. Quando Abraão resolve dar o dízimo para Melquisedeque, é porque ele reconheceu Melquisedeque como um representante de Deus e quis honrar Deus na pessoa de Melquisedeque. Isso é a representação máxima do dízimo, reconhecimento de autoridade, reconhecimento de grandeza. E Abraão fez isso em relação a Melquisedeque, porque honrava Melquisedeque como um abençoador. Melquisedeque o abençoa e recebe da mão dele os dízimos. Em Jacó, o dízimo é a mesma coisa. Ele está reconhecendo a suficiência, a provisão de Deus e dizendo: se o Senhor me der, eu devolvo o dízimo para o Senhor. Então, é honra. Na lei é que o dízimo ganha um status de imposto. Como você paga o imposto da sua casa, as 11 tribos deveriam pagar um imposto para Levi, porque Levi não teve herança na terra. Então, ali é legalidade. Mas antes da lei, é uma voluntariedade. É do coração. O coração se movimenta para dar. Então, o dízimo na vida de Jacó foi uma resposta e o reconhecimento da provisão de Deus na sua vida. Não foi uma compra, ele não queria comprar Deus. E, por último, propósito de retorno. O voto incluía a promessa de voltar em paz para a casa do seu pai, para a sua terra. Então, querido, fez o voto e com certeza deve ter cumprido, né? Quando nós fizermos os nossos votos, tem que cumprir. Voto, então, é uma coisa muito séria. Nunca faça um voto com Deus que você não possa cumprir. Voto é um acordo que a gente faz com Deus e Deus não é homem para a gente brincar com ele. Quando a gente fizer um voto, a gente tem que cumprir. Uma coisa importante sobre o dízimo. O dízimo é 10%. Você tem 90%. Você não pode fazer conta com o dízimo. Você não pode comprar coisas, pagar coisas confiando no seu dízimo. O dízimo, então, deve ser consagrado ao Senhor. Tá bom? E Deus vai precisar do seu dinheiro? Não. Quem precisa do seu dinheiro são os homens. Por isso que a gente entrega para sustento dos homens. Se alguém está achando, ou achou até hoje, que o seu dízimo está sendo entregue para Deus, esquece. Não é isso aí, não. Seu dízimo é entregue para sustento da obra. Se o seu dízimo for entregue aqui, por exemplo, se você quiser abençoar o nosso ministério com o seu dízimo, vai abençoar a minha vida, vai abençoar o nosso ministério. É isso. Se entrega lá na sua igreja, vai abençoar a sua igreja, o pastor da sua igreja, o seu ministério. E é para isso que serve o dízimo. Então, não espere ficar milionário para começar a ser generoso, ou fazer como os grandes artistas fazem, né? Na hora que está morrendo, sabe que não vai mais acabar com a fortuna, vai morrer antes de conseguir acabar com a fortuna, e começa a ser generoso, fazer obra de caridade, quase como que querendo comprar alguma coisa no além, né? Não, não é assim não. A bondade, a benevolência, a cooperação, a distribuição de bens, a gente faz com qualquer valor que a gente tiver. É uma questão de administração. E o item 3, para finalizar a aula, o concerto de Deus com Jacó. Como eu expliquei na aula anterior, a primogenitura era de Esaú, todas as bênçãos deveriam ir para Esaú como primogênito, e naquela cultura, toda a promessa de Deus feita aos pais eram transmitidas ao mais velho, ao primogênito. Mas aqui, no caso, Deus quebrou o paradigma, né, da cultura, e o maior serviria o menor, e Jacó recebeu a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão. Então, todas as bênçãos do concerto de Deus que fez com Abraão e com Isaac, em vez de serem transmitidas a Esaú, foram transmitidas a Jacó. E assim Deus se torna o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Verdade prática, após um encontro, então, com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira que entra. E essa verdade prática de hoje se assenta perfeitamente na nossa aplicação pessoal. Ninguém sai da presença de Deus da forma que entrou. A gente é transformado. Não é impossível ter um encontro com Deus e não ser transformado. Jacó teve um encontro passivo com Deus, foi um sonho, não foi ativo como uma visão, mas mesmo assim ele foi transformado. Ele foi impactado com essa presença de Deus. E no Val do Jaboque, ele lutou com Deus pessoalmente, né? Aí a transformação se completou. E a conclusão, para terminar, Deus não nos escolhe porque nós somos perfeitos. Ele nos escolhe para nos transformar
no topo da escada. É isso por hoje, meus irmãos. Espero ter ajudado vocês com essa aula, com todas essas notas culturais, etimológicas e teológicas que eu deixei aqui. Se você está gostando, se inscreva no nosso canal. Precisamos da sua inscrição, do seu like, do seu compartilhamento para continuarmos rumo aos 100 mil inscritos. Eu conto com você. Coloca lá no seu Facebook, no seu Instagram, no status do seu WhatsApp. Envia para os grupos de WhatsApp onde você está, aos quais você pertence. Fazendo isso, você vai nos ajudar. Se você quiser um contato mais de perto comigo, seja membro do nível consultoria. Assim você vai poder pegar meu número de telefone, que está aqui na descrição em um vídeo. Na tela vai aparecer para você o número de telefone. Me manda uma mensagem e a gente já começa a conversar. Se quiser o PDF da aula, é só depositar lendo o QR Code que está aparecendo na tela. Deixa o e-mail num comentário e eu mando para você na mesma hora. Deixa a sua oferta para ajudar o nosso ministério, tá bom? Se o Senhor me der, eu devolvo o dízimo. Então, generosidade é uma coisa que tem que estar presente na nossa vida. Se as nossas aulas têm feito a diferença na sua vida, se as nossas aulas têm ajudado você, deixa a sua oferta para ajudar o nosso ministério. Nossa próxima aula será a lição de número 11, Jacó, de enganador a homem de honra. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.